O meu assunto hoje é a fúria no Oscar. Eu começo com a seguinte pergunta: o que leva um pai de uma adolescente a querer saltar no pescoço de um homem adulto que está próximo à sua filha de menor, aparentemente tentando assediá-la? O que leva um homem à agressão de uma pessoa em situação de rua, diante de uma cena de prática de sexo deste com a sua esposa? O que leva um Will Smith a sair da plateia, subir ao palco do Oscar com o maior número de câmeras, dando visibilidade àquele espaço, ir até o comediante e dar-lhe um tapa no rosto por causa de uma piada que fazia referência a uma doença da esposa do Will? O senso comum pode dizer o seguinte: ele ficou muito odioso com a brincadeira do humorista, ele ficou muito enraivecido com o homem em situação de rua que se encontrava fazendo sexo com sua esposa dentro do carro dela. O pai ficou se sentindo desrespeitado ao notar que um adulto tenta assediar a sua filha de menor, por isso quer apertar o seu pescoço, por isso quer dar-lhe um tapa no rosto, como foi o caso do ator Will, ou quer dar muitas pancadas na cabeça da pessoa em situação de rua, como foi o caso em Sobradinho. Enfim, uma análise feita a partir de uma percepção neuropsicológica deixa de lado essa visão mais rasa de explicação para esses eventos e procura entender como acontece a fúria no cérebro humano. O que ocorre no cérebro, nas conexões neuroquímicas no cérebro humano diante de um ataque de fúria. Então vamos lá. Explica-se que o cérebro ele foi evoluindo ao longo do tempo. Imagina uma casa de um andar só. Uma casa com uma estrutura de um andar só, de um espaço no térreo. Com o tempo, você tem uma condição financeira e você constrói em cima dessa estrutura no térreo um espaço como um primeiro andar. Passa mais algum tempo, você constrói em cima desse primeiro andar um outro andar. E aí você tem agora 3 compartimentos: térreo, primeiro e segundo andar. É assim que se explica a evolução do cérebro humano. O primeiro andar aqui, mais nessa região basal, é chamado de cérebro reptiliano, fazendo referência aos répteis, aos animais. Acima do cérebro reptiliano, nós temos o cérebro límbico, fazendo referência a essa região emocional ou responsável pela emissão das emoções humanas. E acima
dessa região límbica do cérebro, nós temos o frontotemporal, que é essa região mais acima, responsável pela racionalidade, pelo planejamento, pela execução de tarefas. Então, olhando a fúria ou o ataque de fúria a partir dessa compreensão de como o cérebro evoluiu, nós podemos dizer que o Will Smith ouve o nome da sua esposa dentro de uma piada que faz graça com a doença que ela tem, que leva à perda do cabelo, à queda do cabelo. Naquele momento, podemos dizer que aquele evento leva o ator a uma revolta. E a palavra revolta é muito útil para explicar a fúria. Porque revolta nessas condições aponta para o retorno ou a volta do cérebro reptiliano ao comando das ações do homem. E quando o cérebro reptiliano, instintivo, sem racionalidade nenhuma, está no controle do que vai acontecer de comportamento, esses acontecimentos se dão a partir de uma resposta comportamental instintiva, desprovida de qualquer reflexão. E é exatamente isso que leva um pai a querer apertar o pescoço de um homem adulto que está numa zona proximal de interação com a sua filha adolescente. É isso que leva ao motorista que encontrou o morador de rua, a pessoa em situação de rua, fazendo sexo com sua esposa. É esse retorno do cérebro reptiliano, instintivo, que conduz à ação do espancamento, que conduz à ação que levou o Smith a bater, a dar um tapa na face do humorista. Esse comportamento, ele acontece dentro de uma condição totalmente desprovida de racionalidade, de reflexão, de planejamento. Então, a fúria não é determinada pelo quanto o evento ocorrido provocou em mim uma emoção de raiva, de ódio. Não, quem determina o ataque de fúria não é a imagem perceptiva de ver a esposa tendo relações sexuais com outro homem. Não é a proximidade de um adulto tentando sediar a sua adolescente. Não é essa imagem que faz esse pai a querer apertar o pescoço do sujeito. Quem conduz o que leva, o fenômeno, melhor dizendo, do ataque de fúria ocorre exatamente quando do alto da cabeça até a planta dos pés, tudo o que acontece está sob o controle do cérebro reptiliano, que está abaixo do cérebro emocional. Isto é, a fúria é um acontecimento que ocorre a partir da ausência total de reflexão. É por isso que a gente diz, fulano, conta até 10. Porque se você tiver condições de contar até 10, é um sinal de que você pode estar furioso, enraivecido, decepcionado
Mas se você ainda conta até 10, você não entra em fúria. Por quê? Porque a fúria é um acontecimento que só pode acontecer, levar você à ação furiosa, com a ausência da intelecção ou da consciência, da reflexão. É a ausência do comando desse cérebro capaz de raciocinar, é a ausência do comando dele que leva o sujeito humano a um ataque de fúria, que leva uma pessoa a se comportar de forma agressiva. Então vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui alguns cartões. Esses cartões fazem parte de um baralho que a gente utiliza na terapia criativa para ajudar as pessoas a aumentar o seu autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Porque quando se diz conheça-te a ti mesmo, está tentando dizer o seguinte: aprenda a identificar quais são os pensamentos que povoam a sua cabeça e qual é a natureza desses pensamentos. Isto é, que tipo de emoção esse pensamento que povoa a sua cabeça, que invade a sua cabeça, é capaz de produzir. Autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, tem a ver com essa percepção da natureza do pensamento que domina o meu entendimento. Porque o que eu sinto em forma de emoção tem forte ligação com a natureza do que eu penso. Pode ser que aquele adulto, mesmo com histórico de tentar ter laços afetivos com adolescentezinhas, com crianças, pode ser que dessa vez ele esteja perto daquela adolescente sem nenhuma intenção de flertar com ela. Mas para o pai que já sabe do histórico, o que invade a sua cabeça é um pensamento de natureza bastante catastrófica que diz assim: o predador está traçando estratégias para papar a minha filha. Esse pensamento leva à produção no sistema nervoso de um tipo de emoção. Então, o cara se sente, a partir desse pensamento, desrespeitado, com o orgulho da honradez ferido, e a partir daí, ele age de forma furiosa, não mais pelo fato do evento que acontece fora, da proximidade entre o cara e a filha dele, mas ele age a partir dos acontecimentos que ocorrem aqui, nas conexões cognitivas dele, a partir da produção daquele pensamento catastrofizado que diz: você está sendo desrespeitado. Isso é uma desonra para você como homem, como educador, como pai, como protetor. Então ele age com fúria, agora não mais para proteger a filha, mas para salvar a própria honra. Veja que negócio doido. É uma coisa tão maluca que você percebe que todo tipo de ataque de fúria é seguido por um grande arrependimento. A consequência de quem age de forma furiosa é cair em profundo arrependimento. Porque aquele ataque, ele acontece totalmente desprovido de reflexão, de racionalidade e apenas para uma autodefesa. Então, no caso do ator Will Smith, eu até assisti uma reportagem onde mostrava uma atriz que foi interrogada sobre a opinião dela a respeito do comportamento
do Will em dar o tapa no rosto do humorista. E ela disse: eu queria ter um homem assim que me defendesse. Mas o que ela não sabe é que aquele tapa que o Will Smith dá na face do Rock não é mais para defender a esposa, mas para defender a própria honra. E isso só acontece por causa de uma deformação do autoconceito. Quando eu penso que a minha imagem de homem honrado está associado ao trato que as pessoas dão a mim mesmo. Quando eu associo o meu valor ao que o outro fala a meu respeito, eu corro o risco de sair dos trilhos emocionais todas as vezes que eu sentir que a ação do outro, a palavra do outro, a piada do outro está diminuindo o meu valor. Porque, na verdade, o valor do ser humano não é determinado pelo que o pai diz, pelo que a mãe diz, pelo que a sociedade diz, pela plateia, por aquilo que a plateia diz. O que você tem de valor constituído de forma subjetiva é um resultado do seu modo de significar a vida. É os significados que você dá para você e para o mundo que determina o seu valor. Se você se percebe um sujeito cujo valor não está associado a um gesto de honradez vindo de fora, mas a um desenvolvimento biológico, psicológico e até físico, você vai associar o seu valor ao fenômeno da própria vida em seu desenvolvimento. Por exemplo, se você agora parar, fechar os seus olhos e tentar sentir os batimentos cardíacos, se você tentar sentir a vida pulsando aqui no seu braço, e se conectar com essa vida que pulsa, com os batimentos cardíacos, com esses sinais vitais, e começar a fazer uma reflexão da seguinte maneira: poxa, esse coração, ele está funcionando desde que eu ainda estava no útero da minha mãe. Ele nunca parou. Ele está trabalhando o tempo todo para que eu respire, para que eu possa ir e vir. Esse tipo de reflexão vai gerar uma sensação de importância ou de alta importância tão grande no seu interior que, independente do aplauso da plateia, você vai se sentir alguém digno. Apesar de um tratamento áspero, você não vai perder essa sensação de autoimportância. Porque essa autoimportância não provém de fora para dentro, mas ela nasce da reflexão que você faz ao interiorizar suas reflexões. Então, quem não tem essa capacidade de fazer essa interiorização, esse olhar reflexivo para si, diante de um evento como o ocorrido no Oscar, não vai esperar a segunda chance. Na primeira ele vai lá, mesmo sabendo que o mundo inteiro está com os olhos voltados para aquele espaço, ele vai lá e comete o ato de fúria. E aí eu estava pensando, caramba, o Will Smith, um estadunidense, com formação tão preciosa, treinado para atuar de forma tão precisa, isto é, foi treinado para apresentar-se
num palco papéis de forma tão precisa, mas na hora de estar no palco para demonstrar quem de fato ele é e não o personagem que ele representa, ele falha. É aplaudido por conseguir fazer belíssimas representações teatrais, mas é reprovado porque não consegue ser um sujeito autônomo, gestor preciso dos próprios impulsos, das próprias pulsões emocionais. Enfim, parte das vezes que nós somos aplaudidos, premiados, reconhecidos por agir de forma assertiva, nós estamos muito mais nas representações de papéis do que em nós mesmados. Porque todas as vezes que eu estou em mim mesmo, eu estou sujeito a responder aos estímulos externos a partir do comando do cérebro reptiliano, emocional ou racional. É por isso que na psicoterapia a gente procura com o paciente conduzir a pessoa para descobertas próprias, feitas pela própria pessoa. Ah, caramba, eu não tinha pensado assim. São essas descobertas, talvez muitas delas até dirigidas, isto é, eu não revelo para a pessoa o que ela precisa perceber, mas eu conduzo ela à percepção, à autopercepção. Então, minha gente, eu estou aqui com esses cartõezinhos. O primeiro é arrogante. E eu quero fazer a leitura de cada um aqui para você definir qual dessas características dizem respeito ao comportamento do ator Will Smith. Aquele comportamento é de arrogância? Moralista? Responsável? De ser um sujeito fiel? Um ser humano forte? Uma pessoa coerente? Por ser mal-humorado, ele estava diante de uma piada. É falta de bom humor? O cara é mal-humorado? Aquele é um comportamento de alguém frágil? Inseguro? Preocupado? Poxa, é minha mulher. Instável? Ah, o cara não tem autocontrole. O cara é um sujeito de um sistema de humor desregulado? O cara é nervoso? Ah, aquilo é porque ele é fraco? Ah, aquilo é porque ele é um narcisista? Pode ser. Todas as pessoas que têm um apreço extremo de autoimportância, de importância muito elevada da sua própria pessoa, das suas próprias habilidades, do seu próprio talento, a ponto de se achar o modelo de perfeição, de pai, de marido, de profissional, enfim, o mundo deveria se adequar ao meu perfil para ser perfeito. Esse tipo de pessoa tende a apresentar ataques de fúria todas as vezes que ocorrer algum evento que ameace esse seu reino do alto eu, do eu perfeito. Para se socorrer, para não sair desse lugar de autoimportância, ele entra numa condição de autodefesa tão desesperada, sem nenhuma reflexão, e é capaz de matar, de destruir. O cara é atrevido? Ah, isso é porque o ator é perigoso. É imaturo? Isso é impulsividade?
Ah, isso é porque ele é explosivo. Ah, pode ser que ele estava confuso. Uma coisa é certa, a confusão é a ausência de capacidade de autopercepção permanente de si. Ou eu me percebo de forma ameaçada quando não há nenhum perigo para a minha realidade física, psicológica, financeira. A confusão é quando eu me percebo em perigo quando não há perigo. Então pode ser que aquele ato tenha muita relação com a confusão, que é a incapacidade de analisar de forma mais reflexiva aquele assunto. Poxa, não foi legal ele fazer referência à doença da minha esposa, mas isso não diminui a importância da minha esposa. Ela continua sendo alguém inteira, ela não foi despedaçada. Porém, a falta de cérebro, de frontotemporal, a falta, a ausência de comando do sistema pensante dá lugar ao cérebro basal, o sistema reptiliano que entra em ação de forma instintiva, quebrando tudo. Ah, aquilo é porque é rancoroso. Ah, porque é amoroso. Nós não podemos confundir isso. Aquele pai que queria apertar o pescoço do adulto porque achou que ele estava tentando convencer a adolescente para um laço afetivo, aquele comportamento agressivo, verbal, não tem a ver com o amor. Não é o amor que faz isso, como disse o ator. Olha, o amor nos leva a fazer loucura. Não é o amor. Quem nos leva à loucura é a ausência total de racionalidade. A loucura não é um ato de amor. A agressão, a fúria do Oscar, não é um ato de amor do ator pela esposa, mas é um fenômeno de total ausência de racionalidade. Isso não quer dizer que ele tem um distúrbio. Não é isso. Mas é que quando nós temos um conhecimento raso de nosso funcionamento psicológico, neuroquímico, nós somos levados a se comportar de forma que os nossos atos acontecem no comando do cérebro animalesco, reptiliano. Entende isso? Então, não é um gesto de amor. Não olhe para o Will Smith e diz, poxa, que Deus me dê um marido que me defenda assim. Não. Aquele não é um ato de proteção. Proteção é um fenômeno que se constrói de forma reflexiva. Entende isso? Ah, mas aquela piada provocou uma exposição. Sim, mas o ato de subir ao palco, onde representou tanto, onde as suas representações de papéis estão sendo premiadas, o ato de subir lá, a pessoa real, e expor quão despreparado ele está para gerir as próprias pulsões emocionais, é uma comprovação de que o seu cérebro frontal, isto é, o seu frontotemporal, o seu cérebro racional estava totalmente neutralizado naquele momento. E aí, por isso que a gente fala do cérebro reptiliano, porque os animais, eles agem de forma impulsiva, atacando ou fugindo, porque eles não ficam pensando, poxa, eu sou uma onça, eu tenho o poder de matar esse cara. Ela não tem essa racionalidade, por isso que ela foge, entende? Tem a ver com o medo, sim. Medroso tem aqui essa característica. Medo de quê? De desconstrução do seu autoconceito de um protetor. Poxa, o que vão dizer de mim se eu não defender minha filha? O que vão dizer de mim se eu não bater no morador de rua, na pessoa em situação de rua, que eu peguei aqui em ato sexual com a minha esposa? Minha moral, minha honradez vai lá para o chão. Então é o medo que leva a essas ações furiosas. Não é ser bravo,
emotivo, ciumento, neurótico, irritabilidade, egocentrismo, também. Todas as vezes que eu sou considerado pelas minhas próprias percepções o centro do mundo, eu vou sentir ameaçado e vou tentar me proteger todas as vezes que eu perceber que o mundo não está alinhado com as minhas crenças a respeito de quem eu sou, das minhas possibilidades. Desorientado, sim, é também uma desorientação que leva ao ataque de fúria, isto é, a ausência de um funcionamento organizado da percepção dos fatos. Eu estou vendo o diabo onde ele não está. É um ato de coragem? Não, isso não é um ato de coragem. É tanto que o Smith já colocou nas suas redes sociais o pedido de desculpas. Ele fez aquele comportamento de fúria porque é enérgico? Não é isso. Não é por aí. É vulnerabilidade? Sim, é vulnerabilidade. É vaidade? Sim. Sentir-se vaidoso com o conceito que eu tenho da pessoa que eu sou. E quando esse meu conceito começa a se desorganizar na minha percepção, então eu sou capaz de detonar o mundo. Talvez isso explique o comportamento do Putin. Pode ser que a sua vaidade em não dar o braço a torcer esteja fazendo ele puxar a corda, esticar a guerra para além das condições previstas. Então ele é capaz de de suicidar-se politicamente, mas não é capaz de dizer assim, olha, eu estou recolhendo os tanques de guerra porque não fui capaz de pensar de forma melhor calculada para fazer o enfrentamento. Por isso, eu já não tenho mais força. Esse tipo de pessoas com essas características de vaidade muito presentes, eles não têm o comportamento de dar um passo atrás. É briguento? Não é por isso. Aqui está. O cara é protetor. Não. O gesto do comportamento agressivo não é um fenômeno associado a ser protetor. Não é. Porque o protetor, ele não está, ele não age a partir do que acontece aqui e agora, mas ele age a partir do que ele planeja. Então, se eu quero proteger o mundo, eu me planejo para não me comportar de forma que esse mundo seja destruído, e que aí pode ser o mundo subjetivo da minha esposa, da minha filha, etc. Pode ser também um comportamento de ser controlador. Sim, porque todas as vezes que eu me perceber sem o controle da situação, então eu subo ao palco onde eu estou sendo premiado por apresentar papéis de personagens de forma muito bem elaborada. Eu subo ali, eu, pessoa de carne e osso, não representando, mas eu mesmo, e acabo demonstrando que eu não sou os papéis que eu represento. Eu não sou tão protetor, tão cortês como eu me mostro nos papéis. Então veja que loucura. É um comportamento de exagero? Sim. É racionalidade? Não, é a ausência dela. É ser competitivo? Sim. Pode ser que uma pessoa que tenha um comportamento de competição levado ao extremo, ele nunca permite estar fora do palco, ainda que para chamar a atenção ele tenha que dar o tapa no rosto do comediante, ele tem que apertar o pescoço do homem que estava próximo à sua filha, ele tem que quase matar a pessoa em situação de rua por estar no carro com sua esposa, enfim. É assim que acontece quando nós não temos racionalidade e agimos de forma que o nosso desejo pelo controle não está sendo atingido. Então,
termino dizendo, o comportamento de fúria apresentado no palco do Oscar não tem a ver com cuidado, tem a ver com orgulho. É o orgulho da honradez. Eu não vou perder a oportunidade de mostrar para o mundo que eu sou um marido honrado. Mas ele é um marido honrado. Mas na cabeça dele, uma piada desconstruiu tudo isso. Agora eu te pergunto, e aqui não é uma fala de acusação, eu também, naquela condição, talvez subiria ao palco e faria a mesma coisa. Você. Então isso, eu não estou dizendo que isso é um transtorno, isso é a naturalidade. Por mais estudado que você seja, por mais especializado academicamente que você seja, você continua tendo com você o cérebro reptiliano. Se ele entrar em ação, você age como um animal. E por mais educado, disciplinado e polido que você seja, você sempre entra em ação. Você sempre apresenta comportamento reptiliano. Por exemplo, no ato sexual, se você perceber, o que você faz, a forma como você comporta, não tem nada a ver com uma elaboração racional. É um ato que nos leva a nos comportar como animais. Então, minha gente, cuidado com o orgulho que você tem de ser você, de ter o que você tem, porque você não é aquilo que você tem. Você não é nem o conceito que você criou de si. Você só se percebe como você se percebe porque você foi criado dentro desse contexto familiar, com essa educação. Se fosse em outro lugar, você seria uma outra pessoa dentro de outros padrões conceituais, de outros valores. Então, todas as vezes que você estiver sendo premiado por algum ato, lembre-se, eu corro o risco de ainda agora, durante essa premiação, mostrar quem de fato e de verdade eu sou. Um ser de atitudes reptilianas, capaz de agredir, mesmo tendo um preparo acadêmico, uma formação, porque faz parte da natureza humana. Enfim, espero que eu possa ter contribuído com você de certa forma.